Saudações, galera! Estamos aqui para mais uma videoaula. Eu sou o professor Heitor Victor, sou professor de língua portuguesa e a gente vai falar hoje sobre os termos acessórios da oração e também sobre o vocativo, né? A gente tem de imaginar que dentro da nossa sintaxe, galera, a gente tem 4 grandes categorias. Os termos essenciais, os termos integrantes, os termos acessórios e o vocativo que vem sozinho, ele vem fora das outras denominações. Os termos essenciais trabalham com sujeito, predicado e predicativo. Os termos integrantes trabalham com complementos verbais, nominais e agente da passiva. E os acessórios, adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais, aposto. Esses são aí quase que a lista completa dos termos da oração, da sintaxe do período simples, que a gente vai ver agora o que está faltando a gente averiguar, que são os termos acessórios e o vocativo. Vamos nessa, galera, para mais uma super videoaula. A gente vai começar aí com o adjunto adnominal, que é o termo da oração que determina um substantivo. Então, para quem lembra aí do conteúdo de classes gramaticais determinantes do substantivo, esses determinantes do substantivo muitas vezes serão adjuntos adnominais, como no caso de o atleta entrou, ou melhor, o atleta encontrou seu equipamento. Esse o artigo acompanha o substantivo atleta, logo, adjunto adnominal. O pronome possessivo seu determina o substantivo equipamento, logo, também é um adjunto adnominal. Logo, nós temos aí um artigo e um pronome. Poderíamos ter ainda um adjetivo ou mesmo um numeral, que poderia ser, se estivesse acompanhando um substantivo, um adjunto adnominal. E para você que não conseguiu acompanhar a minha fala, está aí, de maneira visual, as classes gramaticais do adjunto adnominal. Vai ser o artigo, o adjetivo. Só que o pronome e o numeral a gente precisa atentar à particularidade de que somente serão determinantes quando forem pronomes ou numerais adjetivos. Ou seja, lembrete aí, pronomes ou numerais adjetivos são aqueles que acompanham o substantivo. Tá? Eles acompanham, eles determinam o substantivo. Aí sim é que serão adjunto adnominal. O adjunto adnominal é o acessório por excelência, vamos dizer assim, né? Porque são sempre aquelas palavrinhas que aparecem para especificar, para qualificar, para trazer uma informação a mais, uma informação mais detalhada de um substantivo. Normalmente acompanhando aí o núcleo do sujeito ou acompanhando o complemento verbal. Então, a gente tem essas classes podendo ser adjuntos adnominais. Tá, beleza? Nem sempre que aparece serão. Salvo o artigo. O artigo, toda vez que aparece, é adjunto adnominal. Então, fica com essa diquinha aí para você. Eu gosto muito de usar esse exemplo aí porque é uma estrutura simples com um sintagma de sujeito que apresenta todos os possíveis adjuntos adnominais. Temos aí o meu primeiro grande amor se foi, uma oração cujo verbo é o foi. O núcleo do sujeito é o substantivo amor. Todo o resto que faz parte do sujeito, né, o meu primeiro grande, será adjunto adnominal. O artigo, meu, pronome possessivo adjetivo, primeiro numeral adjetivo e grande adjetivo, todos eles se referindo ao amor. Se você tirar o amor dessa estrutura, nada sobra, né? Lembra até a música de Sem Amor Nada Seria, porque o meu primeiro grande não se sustentaria sem o núcleo do sujeito. Isso é a marca do adjunto adnominal. O adjunto adnominal sempre precisa de um termo a que se refere, um termo que ocupa o papel nuclear do sintagma em que está presente. Ainda sobre o adjunto adnominal, há uma dificuldade que sempre aparece, que é você saber diferenciar o adjunto adnominal do complemento nominal. Eles são muito parecidos de alguma forma, mas existe uma maneira com segurança de você diferenciá-los. Vamos dar uma olhada nos seguintes exemplos que eu vou explicar melhor. Os casos são esses aqui, ó. Assistimos ao jogo de futebol e assistimos ao jogo do Flamengo. O verbo é o mesmo, o complemento verbal é o mesmo, ao jogo, objeto indireto. O que muda é o de futebol e o do Flamengo. Ambas as estruturas também parecidas, formadas pela preposição mais o substantivo. A diferença, galera, é que quando você assiste ao jogo de futebol, jogo, que é um substantivo abstrato e expressa o ato de jogar,
faz com que essa ação tenha em de futebol o seu complemento, porque é o termo que sofre a ação. Você joga o futebol. O futebol ele está sendo jogado por alguém. Então, nesse caso, e apenas nesse caso, será complemento nominal. Agora, em todos os outros casos em que aparece a estrutura apenas como uma característica do jogo, ou aquele que pratica a ação e não quem sofre a ação expressa pelo substantivo abstrato, você vai ter o adjunto adnominal. Então, assistimos ao jogo do Flamengo, quer dizer que não é qualquer jogo, é um jogo específico, é o jogo específico do Flamengo. Ah, mas também poderia ser um jogo específico de futebol. Não, o futebol é o que está sendo jogado, ele sofre a ação. Se sofre, complemento nominal. Se não, com qualquer outro valor semântico, será o nosso glorioso adjunto adnominal. Logo em seguida, vamos analisar aí o adjunto adverbial. E eu garanto para você que é um termo mais tranquilo, mais fácil da gente entender. O adjunto adverbial ele vai estar sempre relacionado à classe gramatical advérbio. Bom, o adjunto adverbial é o termo da oração que expressa uma circunstância adverbial, como no exemplo. Eles estão muito satisfeitos em casa. O muito é uma palavra que traz a circunstância de intensidade para a oração, especificamente para o verbo, ou melhor, especificamente para o predicativo do sujeito satisfeito. E em casa, especifica o local em que eles estão satisfeitos. Se eu estou lidando com intensidade ou lugar, estou lidando com advérbios ou locuções adverbiais, portanto, uma circunstância adverbial. Isso faz com que o grande segredo do adjunto adverbial seja você diferenciar e identificar as circunstâncias adverbiais. E quais são as circunstâncias? A cargo de lembrete, trouxe aqui para vocês quais são as circunstâncias adverbiais da nossa língua, que, se você as tiver na cabeça, certamente não terá problema com o adjunto adverbial. As circunstâncias adverbiais, portanto, são tempo, lugar, afirmação, negação, modo, intensidade, dúvida e interrogação. A cargo de exemplo, lugar, nós poderíamos ter tanto aqui, lá, ali, como na cozinha ou na escada. Tempo diz respeito a expressões temporais, como quando, ontem, à noite, ao anoitecer. Afirmação e negação, temos aí sim e não, né? Modo é a maioria dos advérbios com mente, né? Felizmente, intensamente, barbaramente. Intensidade são os advérbios intensificadores, como muito ou pouco. Dúvida, temos aí o talvez ou quiçá, como seus grandes exemplos. E interrogação é quando você faz perguntas que evocam circunstâncias adverbiais, como porquê, que evoca causa, como, que evoca modo, quando, que evoca tempo, e onde, já ia esquecendo, onde, que evoca lugar. Tá bom, galera? Entendido isso, você não terá dificuldades com o adjunto adverbial.